Graça e paz, povo de Deus. Hoje eu venho deixar para vocês uma palavra que está no livro de Isaías 41:10, que diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Irmãos, por que eu temerei? Não tenho por que temer, porque o Senhor diz que é comigo. O próprio Deus diz: Eu sou contigo. Então não tenho para que também me assombrar, porque ele logo em seguida diz: Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Se eu conheço, meus irmãos, o Deus que eu sirvo, se eu começo a estudar as Escrituras, se eu sei do que meu Deus é capaz, eu digo para vocês, não vai importar o tamanho do nosso problema, porque Deus é bem maior do que todos os problemas que nós temos. Aleluias. E logo em seguida, ele diz: Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. Irmãos, não importa o problema, lembre que você tem um Deus maior. Ele vai te esforçar, ele vai te ajudar, ele vai te sustentar nos momentos difíceis. Não estamos vivendo tempos fáceis, nós sabemos. Mas no livro de Marcos, no capítulo 9, versículo 23, Jesus diz: Se tu podes crer, tudo é possível. Então, irmãos, Jesus quando falou isso, ele falou para o pai de um rapaz que estava endemoniado, que ninguém conseguia expulsar o demônio daquele rapaz. E Jesus falou para ele: se tu crer, tudo podes. Porque ele já tinha perdido as esperanças de ver seu filho são novamente. Mas quando ele viu Jesus, ele reconheceu que Jesus tudo podia. Por mais difícil que fosse a situação dele naquele momento, por mais que ninguém tivesse conseguido resolver, ele se agarrou com Jesus e pediu com fé. E Jesus o atendeu, expulsou o demônio e deixou seu filho são. Ainda no livro de Marcos, no capítulo 11, e disse-lhe Jesus: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, tudo o que perdides orando, crede que recebereis e tê-los-ás. Então, irmãos, quando pedimos orando, quando estivermos em oração, que fizermos nossos pedidos, nós temos que crer que já recebemos a bênção. Porque nós oramos de acordo com o que está nas Escrituras. Como eu falei antes, a partir do momento que você conhece as Escrituras, você passa a ter uma intimidade maior com Deus. Você sabe se o que você está pedindo está de acordo com o querer de Deus para a sua vida. Você começa a reconhecer o caminho que Deus tem traçado para você e caminhar buscando ao Senhor. Então, aqui é mais uma confirmação de que se eu creio na minha bênção, nada pode impedir, porque Deus já prometeu. Então eu vou pedir de acordo com o que está nas Escrituras. E eu creio, meu irmão, que Deus não quer nada de mal para a gente. Pelo contrário, Deus ele vai nos sustentar, Deus ele vai se fazer fiel em nossas vidas. No livro de Daniel, no capítulo 3, fala sobre 3 jovens, que é uma passagem muito conhecida, que é sobre o Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos tinham que se prostrar quando tocassem as trombetas para adorar a imagem do rei Nabucodonosor, que na época era muito perverso. E disse que quem não se prostrasse, o decreto do rei falava que quem não se prostrasse naquele momento iria ser jogado à fornalha. E aqueles 3 jovens não temeram o decreto. Aqueles 3 jovens respeitaram a Deus, porque eles sabiam o desejo de Deus para a vida deles, o projeto que Deus tinha na vida deles. Eles não sabiam como seriam usados, mas em momento nenhum eles pensaram 2 vezes, eles pensaram em deixar de servir a Deus. Pelo contrário, eles mostraram a fé deles, o tamanho da fé deles, que homem nenhum, circunstância nenhuma ia vir a derrubá-los, ia vir a atingi-los por conta da fé que eles tinham.
Então aqueles 3 jovens não se dobraram aos pés da estátua. E o que aconteceu? O rei muito furioso, os caldeus, a Bíblia relata que os caldeus foram avisar ao rei, e o rei mandou lançá-los na fornalha 7 vezes mais quente. E quando lançaram os 3, até o próprio rei se confundiu, porque tinha lançado 3, mas todos estavam vendo 4 pessoas. Porque o Todo-Poderoso já estava ali tomando conta dos 3. E a própria Bíblia relata que os 3 saíram sem nenhum fio de cabelo queimado, irmãos. Você tem noção do que é você entrar no fogo, entrar numa fornalha? Você encosta em qualquer coisa quente, você já sente o queimou, e aqueles 3 não tiveram nada dentro da fornalha, porque o quarto homem estava presente. O quarto homem era Deus. Ainda no livro de Daniel, no capítulo 6, nós temos a passagem em que Daniel foi jogado à cova dos leões. Mas, mais uma vez, temos a confirmação de que Deus é conosco. Porque quando Daniel foi lançado, o próprio Deus enviou o seu anjo. Deus enviou o anjo para fechar a boca dos leões. A Bíblia relata que nada aconteceu com Daniel. Daniel saiu ileso da cova dos leões. E logo em seguida, os acusadores de Daniel, quando Daniel saiu, foram lançados. E a Bíblia relata que antes deles chegarem ao chão, eles foram destroçados pelos leões. Os leões que passaram a noite com Daniel. Os leões que tiveram a boca fechada pelo anjo de Deus. Os leões que Deus afastou de Daniel, mantendo Daniel seguro. E vamos manter nossa fé, irmãos, nesse tempo. Sei que não está fácil. Nós podemos também ver a enfermidade na mulher do fluxo de sangue, que está no livro de Lucas, no capítulo 8. Porque a mulher estava... Ninguém mais tinha fé de que aquela mulher ia se curar. Creio eu que ela tenha gastado todo o seu dinheiro. Que ela tenha investido muito em tudo e nada tivesse dado jeito. Ela era tida como imunda. Há mais de 12 anos doente. Essa mulher estava 12 anos sangrando. A debilidade física devia ser enorme naquela mulher. Mas ela teve fé. Ela andou no meio daquela multidão que a tinha como imunda. Ela teve que se disfarçar para poder entrar no meio da multidão. E ela conseguiu tocar na orla, tocou na borda das vestes do Senhor Jesus que ia passando por lá naquele momento. Então, irmãos, ela foi curada. No 48, como eu disse, falando sobre a fé, Jesus olhou para ela e disse: "Tem de bom ânimo, filha. A tua fé te salvou." Então, irmãos, com esses textos que a Bíblia deixa, que a Bíblia, a cada vez que nós abrimos ela, nós nos renovamos na palavra. Cada vez que nós abrimos ela, nós temos um ponto diferente de vista. Então, através desses textos que foi falado, que Deus me deu como referência, nós podemos ver Jesus falando, nós podemos ver o próprio Deus falando. Tem de bom ânimo, filhos, porque Ele é contigo. Porque se eu creio, tudo eu posso. Porque Ele é o meu Deus. Porque Ele falou: "Filho, eu sou contigo. Eu sou o teu Deus." Fiquem na paz. Permaneçam no caminho do Senhor. Porque Ele é um Deus maravilhoso. Porque Ele é conosco. Em nome de Jesus. Amém.